Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressional. Tá mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 25 de maio de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. Aliás, não é o mundo da Cinderela, porque a Cinderela, o encanto dela acaba na meia-noite. Esse povo, o encanto não acaba nunca. Eles vão continuar dançando num baile. Lá no México, tinha uma expressão, Rômulo, queria ter ouvido também nisso, que era el tontito del baile. El tontito del baile é o cara que chega no baile e continua bem borracho, bem bebaço, na maior festa. E ele se esquece que a orquestra já parou, o baile está acabando, o pessoal está saindo. Quando eu penso na situação, na concepção eleitoral da esquerda brasileira, em fazer frentes amplíssimas, que vai entrar todo mundo, eu fico pensando que é el tontito del baile. É uma situação grave. Em perspectiva histórica, Ramos, na América Latina, nunca tivemos uma situação com uma esquerda tão sem dentes para morder como nós temos agora. Ô Nildo, eu também estou numa situação inédita aqui. Eu estou com 3 cachorros ao mesmo tempo no meu colo, não sei o que está acontecendo, que elas vieram me atacar, inclusive estão quase estragando o meu desafio, porque estão aparecendo aqui, eu já passei uma hora, estou passando por cima da tela, o pessoal não vê, ó. Mas eu estou sendo atacado, eu vou pedir, Nildo, enquanto eu vou aqui verificar o que está acontecendo, que elas vieram todas se refugiar aqui, será que alguém invadiu minha casa, eu não estou sabendo, vou verificar aqui. Eu peço que você introduza o assunto da posse, a gente já comentou sobre isso antes de entrar no ar, da posse, o discurso de Lasso no Equador ontem, que foi prestigiado ao vivo por Jair Bolsonaro. Mas, para concluir a questão da urna, ô Nildo, bom, a gente sempre é assim, né? Batemos, vamos trazer uma notícia um pouquinho boa. Mas antes, vamos ver o ruim aqui, ó. Marcelo Freixo, que eu tinha prometido, ó, nas últimas horas, falou, ó, milícia digital pode rosnar... você tá falando aí do STF, Nildo, olha aí, ó. Milícia digital pode rosnar à vontade que não mete medo em ninguém. Acionei o TCU e o STF para investigar o uso de dinheiro público por Bia Kicis, a deputada, autora da PEC, para divulgar fake news sobre a urna eletrônica. Engraçado, eu vi muitas perguntas que ficaram sem respostas nesse fio, indagando qual foi a fake news divulgada pela Bia Kicis. Eu não estou passando um cheque em branco na atuação parlamentar do Bia Kicis, mas nesse específico, a campanha pela impressão do voto eletrônico, eu não vi até agora ela falar nada que não fosse baseado em pareceres de técnicos em computação, projetos de lei, inclusive, que contaram com a recomendação de voto do líder da bancada do PSOL, como nós abordamos aqui, inclusive vídeos institucionais do próprio Tribunal Superior Eleitoral mostrando como seria a urna, como seria a impressão do voto. Eu não vi, até posso estar enganado, então por isso eu peço, se é o caso, que o Marcelo Freixo indique, a gente prontamente dará a atualização aqui, mas eu não vi uma fake news, nesse caso específico, da Bia Kicis sobre a urna eletrônica. Eu queria que ele dissesse qual foi a fake news. De repente até seria bom ele publicizar a representação que ele fez e tal, para a gente poder ver qual foi a fake news. Essa questão aí do divulgação, do uso de dinheiro público, bom, ela é uma deputada, né, e é uma pauta política que está sendo debatida no Congresso. Ela usar a verba dela para discutir no mérito, eu acho que é justamente para isso que se presta esse dinheiro. Agora, eu queria que ele fizesse esse tipo de questionamento ao Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso está usando o dinheiro público do TCU para se miscuir, ele, que é do Poder Judiciário, num debate político que está havendo no parlamento. Aliás, aqui é o contrário, que a gente vê o Marcelo Freixo, mais uma vez, tentando judicializar uma questão que é política, que está sendo debatida na Câmara Baixa do Parlamento nesse momento. Então, assim, é terrível. E aí, concluindo aqui com essa máxima que ele vem repetindo, tentando massificar, aqui, ó, sabem quem também é a favor do voto impresso? As milícias. Bom, enfim, não sei se é o caso. Se for o caso, eu queria saber o que muda concretamente na área de atuação da milícia, porque se ele está dizendo que eles já são apavorados, já votam na milícia, hoje em dia já estão convencidos e a pessoa já pode, ilegalmente, se é o caso, e até aqui parece que isso se ocorre, é marginal, filmar a votação eletrônica. O que mudaria na área da milícia com a impressão do voto? Eu quero saber, primeiro, qualitativo, né? Ela está aterrorizada, ela vai ficar mais aterrorizada. O que a pessoa que está aterrorizada ficar mais aterrorizada se traduz concretamente na atuação dela? E eu queria saber até quantitativo, né? Depois disso, quantitativo. Então, qual é o voto hoje que não está tão apavorado e vota no PSOL na área da milícia, no Marcelo Freixo na área da milícia, que potencialmente vai ficar mais apavorado, né, com a impressão do voto e por isso deixará de votar? Você vê qual é o quantitativo para a gente passar para o risco grave de
a maior parte da população brasileira não acreditar no resultado da eleição de 2022 e em diante. Você fala, mas como isso, Ramos Maia? Olha, o Datafolha fez uma pesquisa em janeiro desse ano, Nildo, falando o seguinte, que 66% da população brasileira, salvo engano, estou pegando aqui de memória até o fim do número preciso que eu já divulguei nas redes, dos brasileiros desconfiam com maior ou menor grau do reflexo necessário entre a votação eletrônica e o numerinho oficial que a Justiça Eleitoral dá. Era, salvo engano, uma coisa assim, 33% acham que é totalmente fraudada e o outro, um terço, acha que é um pouco fraudada. Então, como assim? Então, a gente tem a maior parte da cidadania brasileira, da população que vota e é votada, dizendo que não acredita em maior ou menor grau nesse resultado. Eu quero saber, então, quantitativamente, porque a democracia, em medida é isso, a gente tem que, né, fazer uma otimização e não há como realizar plenamente todos os nossos princípios e tal. Quem sabe de sopa Rosa, inclusive. Pois é, então, qual é esse voto marginal na área da milícia, da pessoa que já está muito apavorada, que ficar mais apavorada, é isso que perde com a impressão do voto, Marcelo Freixo, quantitativo. Quer saber qual o percentual disso, não só no Rio, o percentual disso em nível nacional, pegando esse então da área da milícia do Rio de Janeiro, que está muito apavorado, mas ainda vota no Marcelo Freixo, vai ficar mais apavorado, sem como olhar lá na mancha eleitoral. E aí pegar isso e comparar com 66% da população brasileira, ou da cidadania, melhor dizendo, o pessoal que vota, achando que desconfia em maior ou menor grau dessa questão. Isso aí é grave. Mas eu vou deixar uma nota de esperança, Nildo, para concluir esse tema e você poder introduzir Equador enquanto eu vou lá ver o que está acontecendo com a cachorrada. A Sinara Menezes, aquela que usurpou indevidamente, aliás, existe usurpação devida? Não sei. Mas usurpou a expressão maravilhosa de Brizola do socialismo moreno, ela se usurpou e disse que ela é a socialista morena. Bom, de socialismo ela não tem nada, ela é socialite, talvez, ou mais propriamente, com certeza, identitária. E eu não sei, dá para ser identitário e socialista? Aí uma questão que eu não pode comentar depois, já que se dedica bastante, inclusive, acho que guarda relação com esse tema do discurso de Lasso no Equador, para fazer um spoiler. Mas a identitária moreno, e a gente chama ela de moreno, não é um erro de gênero, porque ela é mais parecida com o Lenin Moreno, para puxar para o Equador também, do que, evidentemente, com a morena do morenismo, morenismo é aquela coisa do moreno que aludia o Brizola nessa formulação, porque ela é identitarismo e ela é alguém que alugava sua pena, alugava seu nome para campanhas da direita, quando trabalhava na Veja e tal, e depois amanheceu à esquerda, sendo que para ela o esquerdismo se resume, em princípio, a identitarismo e liberação da maconha. Aí o que acontece? Ela ontem, até essa pessoa, então, foi e parece que chegou onde a gente está, né, há algum tempo já. Então, Sinara Menezes, a identitária moreno, foi e falou o seguinte, ontem, acho que o campo progressista, vamos saudar, né, assim, enfim, antes tarde do que nunca as pessoas falaram, olha o que ela disse, acho que o campo progressista deve considerar a hipótese do voto impresso a partir da urna eletrônica, que ficará depositado no ato da votação. Aí, atenção agora, é preciso pensar desde já no antídoto para esse discurso tolo do bolsonarismo. Calar a boca deles de uma vez por todas, nesse sentido. Por que eu falei assim? Não, né, atrasado um pouco. Porque eu falei isso, Nildo, apenas, eu já vinha falando antes, né, mas como o assunto ganhou atenção, nesse momento eu usei, né, é que nem o judô, eu usei a neve que estava no Salgueiro Chorão contra o pessoal que estava atacando aí essa questão. Eu falei, então estava totalmente em voga no debate na rede social a história lá da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. E o pessoal falou, olha aí, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa e tal. Aí eu usei, né, que o pessoal estava querendo falar disso. Aí eu falei, então o que o pessoal dizia nas redes sociais? Bolsonaro se prepara para fazer em 2022 o mesmo que o Trump, invalidar uma derrota e tal, como falou aqui, né, agora em maio, final de maio, a Sinara Menezes, identitária moreno. Aí eu falei, bom, é verdade isso? Que tal aprovar, então, a impressão do voto e o código aberto na programação da urna eletrônica para tirar preventivamente esse argumento dele? Faltam apenas 2 anos, afinal. Bom, faltavam, né? Já passou aí 4, 5 meses desde que eu coloquei isso aqui. E perguntava, quem tem medo da impressão do voto, né? Então, olha, eu publiquei isso no dia 8 de janeiro de 2021 e aparentemente... não, esse aqui é meu prato, meu almoço. Não, é outra coisa aqui, Aparentemente... Agora, em 25 de maio, finalmente, a Sinara Menezes, identitária moreno, chegou a essa conclusão. Vamos ver se ela consegue, por exemplo, influenciar o Marcelo Freixo, para que ele pare, né, de
de ele sim divulgar fake news, ou ajudar pessoas a ficarem na confusão. Eu até peço, se ele aqui identificar alguém, ele assessoria, qual seria a fake news disseminada sobre a urna eletrônica por Bia Kicis, a gente dará prontamente aqui o registro até o fim do programa. Nildo Rix, que história é essa aí do Equador, que você disse que se mudasse o nome, tirasse ali, né, desidentificasse o discurso, alguns trechos poderiam ser colocados na boca de parlamentares do seu partido, Nildo Rix? O Rômulo e meus estimados expressionautas, eu há muito tempo defendo uma tese que eu queria aqui esclarecer novamente. O que eu chamo de identitarismo, é preciso ter clareza do que é isso, é uma esquerda que julga que pode acabar com a discriminação racial, com a discriminação em relação às mulheres, com o racismo em relação aos indígenas e à população negra brasileira, que pode acabar com a desigualdade, etc., dentro dos marcos do sistema. Eu digo rigorosamente que isso não é possível, só é possível no socialismo e no bojo da Revolução Brasileira. Aí me responde, Nildo, mas essa busca da identidade, do reconhecimento, que a Globo pratica, que a CNN pratica, que a Magazine Luiza pratica, que uma parte dos empresários praticam, ela é uma forma de engajar pessoas na luta política da esquerda. Eu digo não. Eles dizem sim. Por quê? Porque eles supõem que a pessoa, vamos supor, uma mulher que descobre o feminismo, que é sempre uma expressão burguesa, sempre, vou repetir, o feminismo é sempre uma expressão burguesa. O feminismo, ela começa na luta contra a opressão do macho, do homem, do marido, do namorado, dos homens em geral, e depois ela começa a ver o sentido da política, descobre uma totalidade e assume a revolução. E eu digo exatamente o contrário. Toda essa agenda foi colocada aqui para impedir a revolução. No movimento negro brasileiro, ele é majoritariamente liberal. O movimento LGBT, ele é abrumadoramente liberal. A luta das mulheres é majoritariamente liberal. A luta dos indígenas é majoritariamente liberal. Então, veja que nós estamos numa situação em que é muito clara o que está acontecendo. Agora, veja, as pessoas dizem, mas Nildo, você ignora o feminicídio? Como que eu vou ignorar o feminicídio? Você ignora o racismo? Ao contrário, eu afirmo todos os dias que esse sistema expressa sua violência de dominação burguesa em todas as formas, as discriminações raciais, sexuais, religiosas, de tudo quanto é tipo. A concentração da terra, a violência contra os camponeses, os tribunais dando sentenças contra os trabalhadores urbanos, rurais, no abandono da nossa infância, no abandono da velhice, que é cada vez mais desassistida no Brasil, porque não vai mais ter mais nenhum sistema de seguridade social, etc., com a escola degradada, com a saúde degradada, sempre foi assim em todos os governos. Então eles dizem, mas, bom, então qual é a saída? Bom, eu digo, essa pauta, essa é a minha primeira observação. Segundo, eu tenho dito aqui no Duplo Expresso, escrevi em vários locais, a direita vai se apropriar de toda essa agenda. E nós já temos aí banqueiro defendendo a ecologia, nós já temos empresários defendendo cotas para empresários negros, como a Magazine Luiza, por exemplo, que se pavoneou como quase uma molécula de justiça social num vale de lágrimas interminável. Então, veja, Nildo, mas a situação não é... Não, a luta pela emancipação feminina, a lá Bebel, Krupskaya, Alexandra Kollontai, na Rússia, etc., isso é uma coisa maravilhosa, mas isso não pode ser conquistado aqui com as quinquilharias que nós temos por aí. Eu digo muito claramente, porque a emancipação feminina só pode ser considerada no contexto de uma emancipação humana. Marx já escreveu isso na questão judaica, está muito claro. Agora tem um pessoal que se pavoneia, querendo ficar simpático, ganhar currais eleitorais, flertar com a emancipação. Eu tenho uma crítica disso. E eu dizia sempre, agora para entrar na questão do Equador, que essa agenda ia ser capturada pela direita. E na última eleição,
já foi, e na próxima, na eleição municipal agora já foi, e na próxima será mais ainda. Eis que ontem, tal como hoje, antes de entrar aqui, eu assisti uma conferência do Andrés Manuel Lopes Obrador ao vivo. Ele está recebendo Alberto Fernandes lá no México hoje. Então, eles estão discutindo coisas. E ontem eu assisti, e quero dizer para os expressionautas que não é uma tarefa precisamente agradável, né? Ler Bertolt Brecht é muito melhor do que ficar assistindo 1 hora de Guilherme Lasso, que é um banqueiro de direita. E o que ele defendeu? Eu estava dizendo para o Romo, se você fechasse os olhos, abstraísse o Equador, tu ia observar que grande parte do que ele disse é praticado pela esquerda liberal aqui. O que disse Guilherme Lasso? Primeiro fez uma defesa, primeiro quero dizer para vocês, hein? Quem é que foi lá na posse? Por que isso é importante para nós? Estava o presidente da República Dominicana, o presidente do Haiti, o vice-presidente do Uruguai e o proto-fascista Bolsonaro. Só. Ninguém mais. Todos os demais mandaram o representante do corpo diplomático, que é uma linguagem, você sabe, Rom, muito clara. Ninguém quis participar do Guilherme Lasso. O que Guilherme Lasso disse? Em primeiro lugar, saudou a presença e a presidência da sessão, que foi a indígena amazônica, deputada Guadalupe Iori. Quem é Guadalupe Iori? É uma deputada indígena que era do Pachacuti, que é a expressão partidária da Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, a CONAIE, e que concorreu à presidência contra Andrés Arauz e contra Guilherme Lasso, e que Guilherme Lasso passou por um triz. Por quê? Porque o Pachacuti, teve 17% dos votos, o Iaco Pérez, que era o candidato, solicitou no segundo turno voto nulo e branco. E nós tivemos 2 milhões de votos nulo e branco. E a vitória de Guilherme Lasso foi mínima, por um triz. Por que Pachacuti não quis nenhum? Porque Andrés Arauz era o representante de Rafael Correa, que peleou contra o movimento indígena durante 2 mandatos, em particular no segundo. E eles experimentaram o vice, que era o Lenin Moreno, o Traíra, né, que era da chapa junto. O movimento indígena, não acreditamos em nenhum deles, e, portanto, não vamos escolher aqui qual é o mal menor. Eu acho que atuaram corretamente, mas isso é uma outra discussão. Bem, o Pachacuti fez um acordo com Guilherme Lasso, e Guilherme Lasso votou, a bancada dele de direita, Romulo, expressional, votou para que Guadalupe Iori, do Pachacuti, uma indígena amazônica, fosse a presidente do Congresso Nacional. Então, ele começa saudando a presença da mulher, indígena, etc. Faz um discurso em defesa enfática do pluralismo e da democracia. E eu imaginando ali o proto-fascista Bolsonaro, foi lá para escutar um discurso de direita, e estava escutando quase como se fosse o João Willis falando. Então, estava lá. O que ele disse? Ele convocou, sabe o quê, Romulo? Ele convocou que as ONGs voltem para o Brasil, a defesa das ONGs, para o Equador, a defesa das ONGs. Por quê? Porque o Rafael Correa expulsou algumas ONGs, bem expulsas, diga-se de passagem. Terceiro, Romulo, ele defendeu, sabe o quê? O caráter laico do Estado, ainda que tenha pedido proteção divina para as ações futuras, porque somos todos temerosos. Eu defendo o caráter laico, mas espero que Deus me ajude conduza aqui na República. Aí o Lasso, ato seguido, denunciou, com razão, o feminicídio no Equador e denunciou também a diferença salarial entre homens e mulheres no país andino. Denunciou com entusiasmo total a participação da juventude num acordo nacional e numa conciliação nacional. Fez uma ode ao espírito republicano, porque, claro, eu digo, os conservadores sabem que a república é deles. Então, quando eles defendem o espírito republicano, eu sempre tremo de medo, o Romulo. Quando alguém diz, vou me orientar pelo espírito republicano, eu digo, estamos perdidos, porque aí a coisa vai pretear para o nosso lado. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, olha, mas Bolsonaro sentado ali na fila, hein, na primeira,
Quero vacinar nos 100 primeiros dias 9 milhões de equatorianos, porque não tem saída fora da vacina. Era uma espécie de reprodução tropical andina de Joe Biden. Nos primeiros 100 dias, vou pôr 100 milhões. Na proporção com o Equador, ele vai vacinar 9 milhões, que é absolutamente necessário, etc. E tal, prioridade máxima. Aí, claro, que ele fez odes ao povo equatoriano como o melhor povo do mundo, mas ele citou duas figuras muito importantes da cultura equatoriana, que é Roldós, o ex-presidente, mas, sobretudo, Jorge Icaza, que é o maior escritor, que é um escritor que retrata como ninguém o mundo indígena. É o escritor, talvez mais publicado de toda a América Latina, publicado em mais de 54 idiomas, as obras de Jorge Icaza. Eu sempre uso esse exemplo, que quem me ensinou foi o mestre Agustín Cuevo, sociólogo equatoriano, que o intelectual, os professores querem ser tudo cosmopolita, ser publicado lá fora. Falando sobre o quê? Falando sobre as coisas europeias e dos Estados Unidos, não é? Viva a diferença, o identitarismo, a identidade, essas bobagens todas que estão por aí. O Icaza fala do mundo indígena, e ele é o mais traduzido de toda a América, 54 línguas, Romos, é um negócio importante. O banqueiro de direita citando a cultura nacional. Bom, agora, ele termina dizendo uma coisa seguinte, olha, quero dizer aqui que eu estou muito contente pela minha trajetória, porque eu lembro dos meus pais, que já não estão mais aqui, me dizendo sempre, Guillermo Lasso, tu estás ao lado correto da história. Quando eu ouvi isso, disse, o lado certo da história, e eu escuto deputados da esquerda, até do PSOL falando isso, que é uma verdadeira, uma arrogância total. O sujeito já, o lado certo da história só pode ser confirmado pós-festo. Nós vamos saber. Agora, o sujeito diz, eu sei que estou do lado certo da história, mas como tu sabes o lado da história? Quem vai julgar a história, você não pode afirmar nada. Isso é uma arrogância, além de ser uma coisa imbecil. Mas as pessoas falam, pô, Nildo, tu tem que ser mais educado. Eu acho isso de uma arrogância completa. Eu estou do lado certo da história. O único que disse isso, que eu lembro, não disse que, mas falou de maneira poética, em circunstâncias dramáticas, foi o Fidel Castro quando escreveu, num tribunal de Batista, a história me absolverá. Dizendo, não importa, vocês me condenam, a história me absolverá. Era uma crença. Mas o Fidel Castro deu a vida em consequência, saiu da cadeia, foi para o México, liderou uma revolução e morreu dignamente. E, aliás, não quis nenhum túmulo, ele queimou uma incineração lá e jogou as suas cinzas, eu acho que em Santa Clara. Acabou. Fidel foi um gigante aqui na América Latina. Então, quando eu observei isso, vi esse discurso de estar ao lado de certo da história, condenou os caudilhos, defendeu a modernização econômica, como recomenda a cartilha liberal, e, claro, pediu uma ampla participação da chamada cidadania. Então, veja que o discurso do Lasso, que é um sujeito conservador, ele incorporou toda essa agenda. É uma novidade? Não, ele incorporou na eleição. Rômulo, expressionautas. Ele não falou isso aqui com um ato, um discurso de natureza demagógica. Na eleição, ele incorporou toda a pauta identitária. O ultraconservador banqueiro Guillermo Lasso já está lá. E vai praticar em consequência. Essa é a minha opinião. Agora, nós temos que entender que toda essa agenda que está aí, uma agenda liberal, em condições de crise, um político ultraconservador de direita, banqueiro, pode assumir plenamente isso. E é o que explica que Armínio Fraga atue nessa toada, que Joaquim Levy atue nessa toada, porque essa agenda não toca nos pilares da dominação burguesa. O que significa que devem ser desprezadas? Não, que tem que ter uma radical transformação no movimento negro, uma radical transformação no movimento indígena, uma radical transformação no movimento das mulheres. E vamos ver que cada movimento é esse. Quando a Articulação dos Povos Indígenas, aqui no Brasil, a APIB, manda uma carta para o Biden pedindo para que ele interfira nas negociações com o governo brasileiro em favor dos povos da floresta, dos povos amazônicos, da Amazônia, da questão do meio ambiente, é um absurdo. Eu contestei isso, fui criticado por gente do PSOL, e eu continuo dizendo que é um erro bárbaro, porque Joe Biden
como todos os presidentes democratas e os republicanos, não conseguem resolver a questão indígena dentro dos Estados Unidos. E tem um personagem, Romulus, expressionauta, dentro dos Estados Unidos, que é Leonard Peltier. Leonard Peltier sofre cadeia perpétua lá dentro dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama, Clinton e Biden podem dar um indulto presidencial. O ex-fiscal geral da nação nos Estados Unidos afirma categoricamente, num texto magnífico, de uma dor imensa, que todo jurista deveria ler, para ver o que é o sistema judicial nos Estados Unidos, que o processo contra Leonard Peltier é de uma aberração jurídica que envolve a CIA, que envolve falsificação de provas, condenação indevida, uma cadeia perpétua para um líder dos povos indígenas lá dentro. Se eles não conseguem resolver lá, como é que eles vão arbitrar aqui de maneira humana? É uma questão básica. Agora, por que se faz isso? Porque se tem uma hegemonia liberal dentro do movimento indígena. Esse é o ponto. E o Guilherme Lasso ontem confirmou essa tese, mas não confirmou como um artifício eleitoral, que ele lançou mão das eleições para derrotar o representante de Rafael Correa. Ele lançou mão no processo eleitoral e ontem confirmou na presidência da República. E já votou numa indígena amazônia do Pachacuti lá. Iaco Pérez, sabe o que fez o candidato presidencial? Se desfiliou do Pachacuti. E está uma crise gigantesca no Equador. Você veja que com o governo ultraconservador, uma parte dominante do movimento Pachacuti do partido está negociando com o ultraconservador. Não está numa oposição radical, de enfrentamento, nada disso. Negociação. E eu suponho, confesso aqui só para vocês essa minha crença, espero que vocês não divulguem, que inclusive está tendo uma negociação. Ô Nildo, não tem problema, porque segundo o YouTube, ninguém vai saber, nem eu nem você, olha, tá aí, ó, este vídeo não tem nenhuma visualização desde a publicação, então vai ficar um segredo, nem eu nem você vamos tomar conhecimento, inclusive. Então eu vou falar só para ti aqui, Ron, e aí depois tu não divulga aí. Esse negócio, tu tá baixando a minha audiência, hein, Romulus Maia, tá complicado esse negócio, eu vou ter que revisar se eu vou continuar aqui nesse Duplo Expresso. Olha só, eu considero que quando Guilherme Lasso falou em conciliação nacional e etc., Ron, ele está tendo um acordo com o Rafael Correa. Eu considero que aí tem uma possibilidade, e que um ultraconservador, banqueiro, de direita, está tendo que pactar por efeito da crise. Se isso funciona por efeito da crise lá, opa, pensem como a toada aqui no Brasil está diferente. Aqui no Brasil, o protofascista segue dobrando a aposta, violentamente. E a esquerda, liberal, tomada por essas visões ingênuas de Estado, de economia, de classe social e de cultura, ela fica acreditando que nas postagens de Instagram, de YouTube, etc., ela vai resolver alguma coisa. Ela precisa de uma linha política, ela precisa de um programa da Revolução Brasileira. É isso que ela precisa. E ela precisa parar de fazer conta rosadinha, que é o seguinte: o Lula voltou, nós apoiamos o Lula, votamos nele, ele resolve a parada. E aí, em seguida, vem a miséria. A miséria é uma só. A miséria é a da base lulista, petista, cirista, etc., justificando a aliança com Deus e o demônio, que já está aí à luz do dia, para depois dizer, é o possível. Agora é a promessa de que não, nós interrompemos. Não vai interromper o programa de degradação do Estado brasileiro, de aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, e não vai colocar o país de pé de maneira soberana. Não vai ter o controle da riqueza nacional. Isso é uma fraude que tanto Lula quanto Ciro estão divulgando sem base concreta na sociedade brasileira. Então, Guilherme Lasso indicou isso. E depois, eu acho que é bom a gente discutir também a situação chilena, que bate numa outra toada, mas, digamos, com outras notas e decibéis numa mesma partitura. Vale a pena discutir, Romulo. Com certeza, inclusive já tinha encomendado isso antes da gente entrar no ar. Ô Nildo, olha só,
o pessoal aqui botou um teto, eles não deixam a gente passar de 1.000 pessoas, pelo menos a gente conseguiu 1.000 curtidas ao vivo, sabe-se lá qual será o número real já aqui na contagem, tá aí marcando quase 1.000 pessoas ao vivo, e eles me dizem aqui que não tem ninguém na totalização. Olha a totalização, né? Então, mais uma vez, hein, você que está vendo ao vivo, você não está escusado da obrigação de voltar no replay quando a gente terminar aqui para colocar o seu comentário com a contagem ali, para a gente poder contrastar quantas pessoas são contadas ao mesmo tempo. Ô Nildo, eu vou pedir a participação da galera ao vivo que está nos vendo. Mais uma vez mostrei aqui como estamos zerados. Diga que você existe, você que está vendo ao vivo no replay, para que a gente possa constranger sempre a Big Tech, mostrar como é fraudulento, não sem esquecer da obrigação da gente fazer o nosso backup. Por enquanto, o pessoal só tenta enfraquecer o nosso moral e mascarar o nosso alcance real, mas no momento em que isso aqui se torna muito problemático, não tenha dúvida de que a gente será banido, como por exemplo já foi o Pepe Escobar lá do Facebook. Então por isso, você tem que fazer o backup, você tem que ser previdente. Vá para o Telegram, primeiro link aí na descrição, nosso canal, nosso grupo de discussão. E uma coisa que hoje em dia já aparece até para a história, cara, o e-mail, a lista de e-mail, lá em duplaexpress.com, a gente tem aqui, ó, no canto direito superior, olha lá, ó, assine o Duplo Expresso, endereço de e-mail. É o nosso custo fixo mais elevado, que a gente paga com gosto, e eu até agradeço a quem pode nos ajudar aí nos diversos meios, né, se tornando membro do canal, ou tornando, sei lá, um patrono no Patreon. Agradeço, obrigado, você entra no Ratatá para a gente poder manter, porque não é barato não, essa lista de e-mail, mas a gente faz isso por quê? Porque lá, acabando, o pessoal parindo, a gente vai ter a lista, você não perderá o contato conosco, temos hoje já dezenas de milhares de pessoas que assinam, e toda vez que a gente entra ao vivo, você recebe na sua caixa de entrada. Então, ajuda a gente pelo menos a fazer esse custo valer a pena, se inscreva lá e esteja com o seu seguro anti-Big Tech. A Big Tech que defrauda, e quando isso não é suficiente, perde esportiva e simplesmente bane, decreta a execução digital de quem quer que seja. Nildorix, qual é a sua avaliação aí do resultado no Chile? A gente não conversou desde que saiu o resultado, e em que medida você acha que há lições ali a serem extrapoladas para o Brasil, que terá uma eleição no ano que vem? Bem, Romos, há sempre lições. Essa premissa que você faz aqui, ela é importante que a gente sublinhe no seguinte sentido. As pessoas acham que uma vitória da esquerda num país latino-americano reforça a esquerda aqui, e acha que uma vitória da direita reforça a direita. É errado, completamente errôneo. Todas as eleições, a luta de classes, as disputas eleitorais, sindicais, os conflitos, as manifestações, obedecem a causas nacionais, estritamente nacionais. É claro que nós podemos inscrevê-las num panorama latino-americano, numa tendência latino-americana, mas como a gente sabe com o Marx e com a dialética hegeliana, existem tendências, e as tendências sempre trazem no seu interior contratendências. Então a gente tem que observar com sumo cuidado o que aconteceu no Equador. Eu estou dando aqui um resultado concreto. Toda a pauta identitária foi absorvida pela direita banqueira, que não tem dúvida para ganhar a eleição e para governar, e já tomando medidas concretas. E rachando o partido Pachacuti, que é o partido indígena e de esquerda lá no Equador. Você veja que não é qualquer coisa, tem repercussões. Tem que analisar como é que isso vai ser aqui. Observando e dizendo, Bolsonaro aprendeu algo com Guilherme Lasso? Será que Bolsonaro parou e pensou, disse, opa, eu posso começar a disputar essa coisa aí, não é? Essa pauta identitária, eu poderia, de alguma maneira, começar, de alguma maneira, que ele teria que ver, seus publicitários, seus apoiadores, a classe dominante, começar a dizer, olha, amolecem algumas coisas. E talvez, não sei, estou dizendo aqui uma possibilidade. Lá no Chile, também causas nacionais operaram. Primeiro, quanto votou lá no Chile? Bom, nem 50%. Primeira questão, Romo, o voto no Chile é livre, não é um voto obrigatório. E votou menos do que numa eleição presidencial, menos que nas duas eleições presidenciais anteriores, embora essa convenção constitucional terá poderes que o Congresso Nacional, que continua legislando em paralelo, não terá. E mais, o ano que vem, nós temos eleições presidenciais no Chile. Então, essa constituinte estará, finalmente,
revogando a Constituição de Pinochet numa situação de disputa presidencial. Que aqui nós tivemos algumas características. Primeiro, qual foi a grande expressão eleitoral que pegou todo mundo de surpresa? Eu falei com os meus amigos chilenos, falei com Orlando Caputo, com Graciela Galardi, com muita gente. Ligava, falava, discutia, e todos eles, de origem de esquerda, quer dizer, marxistas, comunistas, de todos esses tipos, falei com 5 ou 6 camaradas, ficaram surpresos com o fato de que a maior bancada eleita lá no Chile foram dos independentes. Eles tiveram, sozinhos, 48 deputados dos 155 que conformam a Convenção Constitucional. Eles são resultados do quê? Por que eles são chamados independentes? Porque lá no Chile, dado o repúdio aos partidos políticos, um chileno poderia ser candidatado de maneira independente. Por isso que eles são chamados independentes, fora dos partidos políticos. Eram mais de 2.105, se eu não estou equivocado, mais de 2.000 candidatos independentes. Nesses independentes, o que tem? Tem de tudo. Gente muito crítica, identitários, ambientalistas, tem de tudo quanto é coisa. Eles fizeram a maior bancada, 48 deputados. Depois tem 17 deputados constituintes, que vão participar dessa convenção constitucional, que estavam reservados aos povos originários, aos indígenas. Então, são mais 17. Tem uma configuração da esquerda, onde estava a Convergência Social, os comuns, o Verde Social e o Partido Comunista, que era uma lista, por lista de candidatos, que elegeram 28 deputados, dos quais 7 são do Partido Comunista, que é o partido, junto com Revolução Democrática, que tem 9. Então, ali uma mescla, um partido de esquerda, foi a lista de esquerda, esquerda tradicional, que é considerável. E tem a lista da esquerda liberal, onde estava, entre outras coisas, o Partido Socialista, e vejam, a democracia cristã, aqueles que governaram o Chile, por exemplo, nos governos de Michelle Bachelet. O Partido Socialista teve 15 deputados, mas Romulus expressionantes, a democracia cristã dos freis, 30, 40 anos de hegemonia no Chile, elegeu 2 deputados. 2. E a lista deles fizeram 25. E a direita, pinochetista, fascista, essa teve 37 deputados. Qual é a virtude disso, Ron? A virtude disso é uma só. É que a direita não conseguiu 1/3 dos 155, que com esse terço ela conseguiria vetar transformações constitucionais. Então, de fato, essa convenção constitucional, ela abriu a possibilidade para mudanças constitucionais consideráveis. O que significa isso? Superar a Constituição pinochetista. Você veja que eles estão chegando hoje, Ron, naquilo que nós chegamos em 88. Na prática é isso. Porque, primeiro, a impossibilidade de mudar no parlamento e os acordos que o Partido Socialista fez, historicamente, no Chile, com a democracia cristã, para sustentar governos que nunca mudaram substancialmente nada. Por exemplo, a educação superior no Chile não é gratuita. Não tem um curso de pós-graduação gratuito. É tudo pago. O sistema de saúde, de pensões. Então, veja, agora se configurou uma maioria que impede a direita de vetar temas. Abre-se um novo cenário. Qual é o cenário? Como é que vão se comportar a bancada de independentes? Não sei. Como é que vai se comportar a bancada dos povos originários, 17? Não sei. A direita vai negociar com todo mundo. Claro que vai negociar com todo mundo. E num contexto que eu não poderia deixar de agregar aqui, Ron, pela primeira vez se elegem
os governadores lá, que eram indicados pelo presidente. Então, Santiago, por exemplo, é governado por uma comunista, do Partido Comunista, uma mulher do Partido Comunista. Claro que o Partido Comunista chileno não é o partido de Luiz Recabarren, lá atrás, de Luiz Emílio Recabarren, que era o grande mentor do Partido Comunista. É um partido comunista que adota uma grande medida da tradição comunista, mas também um identitarismo completo, aí uma mistura, um Partido Comunista em transformação. Traz a mística do velho Partido Comunista chileno, mas traz também todos os pecados dessa política contemporânea que se abateu sobre a América Latina, que é uma política de caráter eleitoral. Agora começa uma nova negociação. Nós vamos ver como é que vão se comportar os independentes, os povos originários, inclusive a lista de esquerda, que está ali com o Partido Comunista e, sobretudo, a Revolução Democrática, que tem mais votos que o próprio Partido Comunista. É um momento de negociação, a classe dominante não vai vacilar. A classe dominante não vai entregar a rapadura assim, bom, nós não temos poder de veto. Não, agora ela vai começar uma transformação de ordem democrática. E o Chile vai entrar numa dinâmica que é o seguinte. Aqui a direita, o que a direita fez no Brasil? Quando se aprovou a Constituição de 88, um sujeito chamado Delfim Neto, de triste memória, que entrou o governo, saiu o governo, Delfim Neto está lá. Se eu me elejo presidente da República, eu digo, Delfim Neto está proibido de ir a Brasília. Não vai nem passar perto, não vai nem chegar aqui. Jamais entrar no Palácio do Planalto. Qual é o tema? O Delfim Neto dizia, o Brasil é ingovernável com essa Constituição. Por quê? Porque, segundo ele, o bordão de Ulisses Guimarães, que essa era uma Constituição cidadã, concedia direitos que a economia não podia pagar. E desde então, de fato, ele tem razão, porque sucessivos governos foram sabotando a Constituição, inclusive o Lulinha Paz e Amor com a sua reforma da Previdência. Todos eles. Eu podia elencar aqui uma quantidade deles. Fernando Henrique Cardoso, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, todos. E o Itamar acho que não teve muito tempo. Teria que fazer uma revisão crítica. Muito bem. O que acontece aqui, meus camaradas, expressionautas e rômulos? A classe dominante operou o tempo inteiro fazendo reformas constitucionais. No Chile, agora se trata de reformar a Constituição para conceder direitos. De que tipo? Os direitos reprodutivos, os direitos civis gerais, talvez uma comissão da verdade mais ampla, etc., educação, saúde, transporte, a distribuição dos impostos para os municípios, etc. É um momento em que essa maioria a tendência é que saia uma convenção progressista. É uma tendência. Bom, agora veja a coincidência da política. Essa eleição avassaladora aqui, ela se defronta com um obstáculo notável. Não é uma lei de bronze, porque leis de bronze não existem, mas ela é muito importante no momento de uma crise econômica gigantesca, nacional e chilena, que originou, entre outras coisas, uma pobreza ampla no Chile, metade da população, 60% da população, dependendo da fonte, que deu naquela extraordinária rebeldia de outubro de 2019, quando as massas se levantaram. Aquilo se levantou violentamente contra os partidos, contra o presidente Piñera, contra tudo contra Deus e o diabo. Muito bem. As massas estão empobrecidas, com um grau de desemprego muito grande e com o achatamento salarial, a superexploração comendo solta. E a classe dominante apertando em todos os momentos. Então, essa convenção constitucional, Ron, ela vai colocar no centro o tema da economia política. Os chilenos querem definitivamente encerrar a época de Pinochet. Agora, João, em 2021, Pinochet é aquele general corrupto, assassino, que só foi para a cadeia porque a Inglaterra prendeu ele. Lembra, Ramos? Ele estava num girinho, a Inglaterra botou ele na cadeia e ajudou a apressar a transição em favor do Partido Socialista e da democracia cristã no Chile, que não foi
porque os ingleses sendo tomados por um súbito assalto de razão e de justiça é uma coisa inédita. Na história é difícil de encontrar. Então, aquela prisão de Pinochet não foi uma coisa que não foi combinada com os Estados Unidos, porque essa não é uma decisão qualquer, essa é uma decisão tomada. Vocês sabem, aí na Europa, Romo, vocês sabem que o principal aliado dos Estados Unidos na OTAN e tudo é a Inglaterra. Ela é quem toca a banda dos gringos aí. Então, do imperialismo. Então, veja, quando o Pinochet foi preso, então se apressou um pouquinho, porque era uma espécie de pinochetismo sem Pinochet. Então, os Estados Unidos toparam. Pode tirar o personagem, tirar o Pinochet, não tem problema. Não, que não pode mudar a Constituição. Agora, pode-se mudar a Constituição. Agora nós vamos ver uma dupla determinação. Como num período de crise se pode avançar? Em segundo lugar, muito importante, qual é a qualidade da oposição chilena, que é dominada por uma esquerda de corte liberal. Somado os povos indígenas, somado os 48 independentes, somado a lista de esquerda, que é de 28, fazem a maioria. Claro que vão ter que negociar, fazem a maioria, mas não fazem 2/3. Quer dizer, ninguém veta ninguém. Vai ser um amplo terreno de negociação. Esse terreno de negociação tem que enfrentar a pobreza crescente dos chilenos e a democratização de instituições estatais. Todas. Da justiça ao sistema carcerário e, claro, trabalhar questões como o cobre chileno, que é uma pedra de toque muito importante, inclusive para os militares. Então, agora, nós vamos ver o que vai acontecer. E o lítio também, né, Nildo? Agora, no século XXI, o lítio também é importante e o Chile é um dos 3 países da América do Sul, que é a Arábia Saudita desse mineral. Exatamente. Agora vamos ver estrategicamente. Eu lendo os textos de Orlando Caputo sobre o cobre, nós observamos como Pinochet, por exemplo, e depois dele a política econômica dos governos da Concertação, por exemplo, degradava os preços internacionais do cobre para favorecer as multinacionais. Então, agora, essas amarras todas serão desfeitas. Em favor do quê? Vamos olhar o Chile. O Chile merece uma atenção especial para verificar em que medida uma esquerda diversa, que nasce de um protesto popular gigantesco, uma esquerda sob hegemonia liberal, pode enfrentar a ordem burguesa. E no Equador, o contrário, como um governo de direita banqueiro, que derrota a esquerda liberal e flerta com o identitarismo, pode governar com algumas bandeiras que parecem antissistêmicas. Você veja que a América Latina não é para amadores, a gente tem que analisar caso a caso e acompanhar a lógica nacional desses conflitos. Porque se somar tudo, não dá. Não dá para dizer assim, a América Latina está para cá ou para lá. A América Latina está no turbilhão da crise. A crise está definindo todas e cada uma das questões mais importantes do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura. Está tudo em disputa. Agora, é claro que uma característica na América Latina é que os protestos ocorrem, são violentíssimos, no Equador, no Chile, na Guatemala esse ano, no Chile em outubro de 2019, na Colômbia agora, recentemente, contra o terrorismo de Estado, contra o governo de Ivan Duque, que é um governo de Uribe, que é um governo muito próximo das teses do Partido Republicano nos Estados Unidos, um porta-voz, que é um governo das bases militares, que é o governo do terrorismo de Estado. Nós temos que ver que o protesto é imenso, mas não consegue tocar no nervo da dominação burguesa. É muito, eu quero anotar isso aqui com os expressional, é muito alvissareiro, é muito bom ver esse protesto, a energia popular, mas a gente começa a observar também como essa esquerda não está à altura desse protesto popular, e como esse protesto popular não é canalizado na direção de uma alternativa efetivamente transformadora. Então, um grande desafio nos dois casos, Ron, nos dois casos, ficar atento, analisar e vamos ver. Nós todos vamos pagar um preço muito grande. Pelo quê? Pela hegemonia liberal na esquerda,
em toda a América Latina. Em toda a América Latina. Ontem, Romos, queria dar esse recado final aqui. Ontem, o André Manuel Lopes Obrador, na conferência que ele faz toda... Hoje é quarta, né? Foi segunda-feira. Toda segunda-feira ele fala com a imprensa. E agora lá, Rom, quero contar aqui também só para você, porque nós devemos estar com o quê? Com 0 na audiência no YouTube? Então vou contar só para ti e para os teus cachorros aí. Olha só. Caberá a André Manuel Lopes Obrador agora indicar o presidente do Banco Central. Porque eles têm lá o regime que nós foi aprovado aqui. Agora, no meio do mandato dele, ele vai indicar o presidente do Banco Central. A imprensa toda e as indústrias, os banqueiros, etc., estão dizendo, bom, o que o Lopes Obrador vai fazer? Tem que colocar alguém. E eu gostei, eu tenho baixíssima expectativa sobre o que pode fazer André Manuel Lopes Obrador. Mas ele disse uma coisa importante, ele disse, olha, eu vou indicar para o Banco Central um economista muito competente, que é o que vocês querem, e quero dizer outra coisa, ele não é ladrão nem corrupto. Opa, eu gostei. Eu digo, por quê? Porque, olha só, o Rômulo, parece que a corrupção só tem na Petrobras, no Banco Central não. Você sabia, né? Banco Central não tem corrupção. Banco Central, de jeito nenhum. Essas decisões do STF, anistiando bilhões, não, isso aí tampouco, isso é uma decisão judicial. E as obras feitas pelo Ministério dos Transportes? Também não. E no Ministério da Economia? Não, Ministério da Economia, imagine, jamais. Paulo Guedes é um sujeito sério, os ricos estão enriquecendo mais, os pobres empobrecendo mais, e as decisões que são tomadas são decisões de mercado, de tal maneira que não há roubo nem corrupção. As decisões são de mercado, Rômulo. Então, o André Manuel disse duas coisas claras. Olha, é um economista muito bem formado, que tem que estar lá, certamente ele vai indicar alguém de corte keynesiano, etc., e é um sujeito limpo. Eu gostei. Eu gostei porque isso já deixa os ultraliberais em polvorosa. Então, as coisas estão acontecendo na América Latina, não na rapidez com que eu gostaria e não na direção que eu gostaria, mas ninguém está parado. A luta política está comendo e essa esquerda liberal ela não está dando conta do recado. Isso eu deixo muito claro, já aqui definido. Muito bem. Ô, Nildo, há alguma coisa, para a gente concluir, há alguma coisa a fazer? Eu desconheço como é que é o estatuto do PSOL e tal, mas você tem alguma prerrogativa na qualidade de membro do Diretório Nacional para pedir uma manifestação internamente dessas pessoas, Chico Alencar, o Marcelo Freixo, para que eles expliquem concretamente qual é a posição deles, por que mudou de 2015 para cá, ou por que Marcelo Freixo se omitiu em 2015 desse debate que certamente teve antes do partido para decidir qual seria o posicionamento da bancada. Há o que fazer internamente no PSOL? Não há o que fazer internamente no PSOL. Só o que a gente pode pedir é colocar um projeto lá no diretório, quando ele reunir, se ele reunir antes do Congresso, colocar lá um projeto que o partido se posicione sobre isso, e aí o diretório vai se posicionar. E aí aqueles que participam do diretório, como o Chico Alencar, por exemplo, que participa do Diretório Nacional, poderão se manifestar. E a bancada que participa, né? Agora, qualquer militante do partido pode colocar isso, claro. Aí vai ter que ver se tem força suficiente para ser considerado. Mas eu acho que o PSOL vai ter que se posicionar isso como todos os partidos, porque isso vai ser isso será matéria de discussão parlamentar, de tal maneira que a gente pode ver o que pode fazer. Eu tenho uma convicção profunda sobre esse tema. Aliás, Romulo, ontem eu vi me mandaram um debate, agora que está chegando aí o nosso camarada trabalhista, prazer estar aí já vendo ele no áudio, no vídeo, o Pinheiro, olha só, eu vi um debate que foi organizado pelo Requião, lá em 2008, em que eu já mencionava essas questões da CC5, vou te mandar, porque e estava na mesa o Aloysio Mercadante, e a briga foi com ele.
E eu briguei feio com ele, com a Luz Mercadante. Ele, como naturalmente defendendo a proposta petista, e eu, naturalmente, mostrando que o petrocanismo estava mandando o Brasil com sérias consequências. E acho que agora tem uma vantagem, sabe, o Rômulo Wendel? Tem uma vantagem. Tá tudo no YouTube aí, o que os caras não tiram. Tem gente que tira, pega e tira vídeo. E eu deixo tudo aí, até meus erros. Tá tudo aí. Como é que eu vou esconder erro? Os erros, quem não erra? Eu sempre dou o exemplo do Marx. O Marx, antes da Comuna de Paris, sabe o que ele disse, Rômulo? 6 meses antes, ele disse, olha, será um erro completo se os trabalhadores marcharem sobre Versalhes. E os trabalhadores foram e fizeram a Comuna. Aí o Marx disse, bom, vamos apoiar a Comuna. Errou. Qual é o problema? Então, tudo que eu digo, deixa aí. Pode colocar meus vídeos, não tiro. Como eu já disse, né? O meu WhatsApp é tudo verdade e no Telegram é tudo verdade também. Quando os russos pegaram o Telegram, que nem isso aí. Ó, não precisa nem fazer auditoria. Isso aí não manda para peritagem. Tudo verdade que está aí, é tudo verdade. Eu seguro minhas misérias, minhas pobrezas. E afirmo minhas convicções. Porque o que o povo está cansado é de político vagabundo, corrupto, que agora a esquerda liberal está escancarada, Rômulo, preocupada porque os depoentes na CPI mentem. Ei, Rômulo, os depoentes mentem? Não, e o general mente? Não me diga, e o ex-ministro mente? Ora, por favor, política e verdade no mundo burguês não coincidem. Política e verdade tem que coincidir para nós, revolucionários, que temos que viver segundo as convicções. Não essa canalha de políticos vulgares que está aí para ser deputado, prefeito, governador e presidente, sem nenhum compromisso. Eles querem que nós, se a gente morrer ou não, não importa. Eles têm que sobreviver, os aparelhos têm que sobreviver. Isso não é nenhum anarquismo, não. Isso é uma crítica ao sistema político dominante que é inaceitável, que despreza a teoria, que não gosta de militância crítica, que quer abolir um horizonte utópico entre nós, que não tem consistência e que não presta conta de suas posições. Eu acho que isso é muito fundamental. Presto conta. Nildo, você foi do PT? Fui do PT. Por que eu saí? Por causa disso. Nildo, você está no PSOL? Estou no PSOL. Por quê? Estava disso. Se eu sair amanhã, eu digo, olha, por causa da Cláudia, eu tenho que explicar. Nós todos temos que explicar. Temos que explicar. Então, quero de quem tem vídeo meu, deixa tudo aí, que eu gosto de prestar conta na minha trajetória, é essa mesmo. Aquilo que eu tenho de acerto são minhas pequenas glórias, e aquilo que eu tenho de erros são meus erros, e deixa tudo aí, porque um dia nós vamos ter que prestar conta aqui no mundo dos homens, que eu acho que é fundamental. E aí, Rômulo, eu acho que nós vamos ter que fazer esse debate. Eu estou fazendo esse debate aqui, dentro do partido, pelas redes, discutindo com os camaradas da Revolução Brasileira também. Nós vamos fazer um congresso, estamos contra o congresso do PSOL. O PSOL vai realizar um congresso no meio de uma pandemia gigantesca, que é uma vergonha para o partido, para essa hegemonia que tem dentro do partido fazer isso. É um verdadeiro desprezo por uma proposta socialista, que o Boulos está lá já se oferecendo para o Lula, que essa semana definiu, hein, Wendel? Também definiu. O Wendel tem um monte de pobreza no partido dele, eu vou já escancarar aqui as minhas. Olha só, Rômulo, o Boulos ficou lá se pavoneando para o Lula, né? Tirando foto aqui, acolá, e tirando foto, e o Lula, e já no primeiro turno. E o Lula ontem disse, o meu candidato a governo do Estado é o Haddad. E lá no teu Rio de Janeiro ele já disse, eu gostaria que fosse o Freixo. E todo dia lá no Rio de Janeiro, eu não ouvi do Freixo, mas o que se discute é qual é o partido que o Freixo vai. Então veja que as convicções partidárias são convicções, francamente, que duram o tempo que um sorvete dura sob o sol. Aqui nos trópicos, aí na Suíça pode durar mais, mas aqui ele derrete muito rapidamente. Então, eu acho que esse período que vem aí é um período de grande turbulência, que nós vamos precisar mais do que nunca, meus camaradas expressionautas, e Rômulos e Wendel, nós vamos precisar de homens de convicção. Vamos acertar ou errar com as nossas convicções. Aqueles que fazem contas róseas, aqueles que fazem cálculo fácil, vão quebrar a cara. O Brasil, a crise brasileira está exigindo algo fundamental, que é convicção
profunda daqueles que querem fazer política baseada numa praxis nova, renovada, apegada ao povo e à Revolução Brasileira. É isso que nós precisamos. O resto vai dançar nessa conjuntura. Pode não dançar agora, na próxima eleição presidencial, nos próximos combates, mas está condenado no Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Vamos ver quem vai sobreviver. De resto, Rômulo, foi um prazer estar aqui com você novamente, com todos os expressionautas, e na próxima terça estou aqui ao pé do canhão à disposição de todos. Maravilha, Nildo. Eu quero saber se hoje você está com sorte no jogo ou no amor. Então você também vai ter que fazer a aposta. Você acha que embaixo da minha camisa está letra A Blanca, letra B, a Nina, letra C, a Tina ou letra D, a Luna? A, B, C ou D? Repete a questão, se eu estou com sorte no jogo ou no amor. Olha, 25% de chance de acertar é bastante, assim, né? Não é tão difícil assim, né? Que nem o jogo do bicho ou até a Mega Sena do Brasil, né? Que é essa coisa que desafia a estatística e a probabilidade. Você aposta a letra A, B, C ou D? Bom, agora tem que seguir a mesma ordem. Vou fazer uma ordem aleatória. Vou fazer por ordem de ordem da matilha, então. Mudou, atenção, as letras mudaram. Aí eu tenho como saber até o final. Letra A, Nina. Letra B, Tina. Quer dizer, ela vai ficar abaixo da... Letra A, Nina. Letra B, Luna. Letra D, letra C, Blanca. Ou letra D, Tina, aquela que foi expulsa e é um páreo da sociedade. Então, A, B, C ou D? O que eu escolho? Eu escolho Blanca porque tem algo a ver com a América Latina. Muito bem. Então você escolheu a letra C, Blanca. Ok, muito bem. No final do programa será revelado se você está com sorte no jogo ou então está com sorte no amor. Valeu, Nildo Orix. Até nosso próximo encontro na próxima semana.